Boa noite. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à casa do Senhor. Assim como estamos, vamos fechar os nossos olhos para falar com nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, já na Tua presença, nos entregamos e suplicamos o Teu perdão e a Tua misericórdia. Suplicamos que Tu receba o nosso louvor e que ele seja, Senhor, agradável a Ti. Perdoe-nos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 117 diz o seguinte: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Precisamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E com esse pensamento, vamos louvar ao nome santo e majestoso do Senhor com esse louvor majestoso. Que há em mim, eu te adorarei, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus forte e conselheiro, o Pai da eternidade, és o príncipe da minha paz, raiz de Davi, a estrela da manhã. Levanto as minhas mãos a ti e me entrego em teu altar. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Deus forte e conselheiro, o Pai da eternidade, és o príncipe da minha paz, raiz de Davi, a estrela da manhã. Levanto as minhas mãos a ti e me entrego em teu altar. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus.
Amém? Grande é o nosso Deus. E todos os dias nós precisamos renovar os nossos votos com o Senhor. Precisamos escolher andar em seus caminhos, para que Ele possa viver em nós e para que nós possamos ser o seu povo e Ele o nosso Deus. Por isso, vamos cantar nesse momento mais um louvor. Ele vive em mim. Por favor, fiquem de pé e vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Encontrar sua verdade, não viver mais eu, pois Ele vive em mim. Escrever minha história, sua glória, não viver mais eu, pois Ele vive em mim.
declarar a alguém que é apaixonado por esse alguém, por essa pessoa, é com certeza uma das coisas mais emocionantes que deve acontecer na vida de cada um de nós. E diante do nosso Deus, deve ser essa a nossa sensação sempre ao entrarmos na presença do Senhor, ao declararmos que somos apaixonados por esse Deus que nos ama, que nos salvou e que não desiste de nós, mesmo sendo nós tão imperfeitos, tão imerecedores, Ele continua nos amando. Por isso, vamos declarar que somos apaixonados por nosso Deus, cantando esse louvor, Coração Apaixonado. Tomei a minha decisão, sou teu, seguro, forte a tua mão, és meu, dou mais um passo e entro em teu reino, mesmo imperfeito, em Cristo eu sou refeito. Dou mais um passo e entro em teu reino, mesmo imperfeito, em Cristo sou refeito. Então sou renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em te ter. Então sou renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em te ter. Tomei a minha decisão, sou teu, seguro, forte a tua mão, és meu, dou mais um passo e entro em teu reino, mesmo imperfeito, em Cristo sou refeito. Dou mais um passo e entro em teu reino, mesmo imperfeito, em Cristo sou refeito. E a igreja canta bem forte. Então sou renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em ti. Novamente. Então sou Renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em ti. coração Apaixonado que quer só pensar em te ter. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, porque mesmo imperfeitos, o Senhor nos dá a oportunidade de louvar ao seu nome. Te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia é grande e dura para sempre. Te pedimos, Senhor, que aceite o nosso louvor e que, acima de tudo, ele seja de coração. E esse é o nosso pedido,
e te agradecemos com o perdão, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu queria ler com vocês Provérbios 16, versículo 1 ao versículo 3. Esse momento é o momento de orar pelos pedidos de oração. Mas eu queria ler antes o verso 1 ao verso 3 de Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 1 ao versículo 3. O verso 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Verso 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E no verso 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Planejamos, desejamos, alcançamos ou não alcançamos o que planejamos, mas no final das contas, Deus conduz as nossas vidas. Se cremos que a nossa vida é resultado da organização de Deus através do Espírito Santo, nesse momento, aquele que tem um pedido de oração para fazer, que não vai ter tempo de ser mencionado, mas pode vir aqui à frente e nós vamos ajoelhar e orar por você. Deus sabe o seu pedido. E você vir aqui à frente será uma manifestação pública de você dizer: eu confio no Senhor, eu confio nos caminhos que o Senhor preparou para mim, que às vezes não são os mesmos caminhos que eu penso que devo percorrer. Então, nesse momento, se você tem um pedido de oração, algo que você quer desejar colocar nas mãos de Deus, que você confia em Deus, venha até aqui à frente, no seu silêncio, na sua manifestação aqui à frente, nós iremos orar. E Deus entenderá muito bem, exatamente, sem nenhuma falha, daquilo que está no seu coração. E essa manifestação é a forma de dizer: Senhor, eu confio que a sua vontade soberana é superior à minha vontade humana. Oremos. Senhor, é bem verdade que nós pensamos todos os dias coisas a serem realizadas. Nós pensamos, nós planejamos, nós economizamos, nós fazemos tudo para que amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, esteja acontecendo aquilo que nós desejamos. Mas às vezes, no meio desse caminho, em algum momento, acontece algo que nós não planejamos em nossas mentes. De repente, também nós às vezes não entendemos que às vezes é o Senhor interferindo, intercedendo e entrando para fazer mudanças da nossa rota, do nosso planejamento. Aqui está alguns dos teus servos, dos teus filhos aqui, mencionando publicamente que estão com algum desejo no seu coração, quer seja relacionado à saúde física, quer seja relacionado a emprego, quer seja relacionado à vida espiritual, quer seja relacionado à sua relação familiar, qualquer tipo de relação que está na mente dos teus filhos, Senhor, faça acontecer a tua vontade e não a nossa vontade. E nos ajude pacientemente a confiar que realmente o Senhor é soberano e que a sua vontade é infinitamente melhor do que a nossa vontade. E
que nosso coração possa ter menos angústia, mas ter mais compreensão e aceitação daquilo que o Senhor deseja para nós. Nos ajude a sermos então mais compreensivos, Senhor, à voz do Teu Espírito Santo. Nos dê então a atenção necessária para esses pedidos, para que o Senhor possa, na vida de cada um dos Teus servos aqui, ser verdadeiramente presente e que Ele possa sentir a Tua presença na vida deles. Que tudo que eles estão querendo pedir aqui na sua mente, nesse momento, que eles possam ter a resposta que vem do Senhor, e que eles possam aceitar a resposta que vem do Senhor. Nos abençoe nesse momento, então, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Este é o momento de nós demonstrarmos a Deus a nossa gratidão e o nosso desprendimento. É o momento de trazermos aqui à frente as nossas ofertas ou os dízimos. Quem sentir o desejo pode ficar à vontade. Enquanto nós cantamos a música, vocês podem se dirigir e depositar aqui nessa salva aqui na frente. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom pertence a Deus. Pois reconheço que tudo de bom pertence a Deus.
querido, nosso pedido, Pai, é que realmente possamos reconhecer verdadeiramente, Pai, que tudo provém de Ti e tudo pertence a Ti, ó Pai. Que possamos, Senhor, não sermos apegados, Senhor, às coisas deste mundo, mas que possamos devolver a Ti, Senhor, o que lhe pertence. E também, Senhor, em gratidão a tudo que Tu nos concede, Senhor, possamos sempre ofertar a Ti cada vez mais. Limpa o nosso coração, Senhor, que possamos cada dia mais estarmos ligados a Ti, Senhor, e nos entregarmos a Ti sempre. Abençoa, Senhor, para que essas ofertas, Senhor, elas possam fazer com que a Tua obra cresça cada dia mais. Esteja conosco aqui, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás! Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Amém. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me tuas palavras, quero falar. Dá-me teu coração. Dá-me teus pés, eu quero ir. Dá-me teus desejos para sentir. Dá-me teu coração.
que necessito pra mostrar tua luz. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Deixa-me ver o que tu vês. Dá-me tua graça, teu poder. Dá-me teu coração. Deixa-me ver teu resplendor para ser moldado pelo amor. Dá-me teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim, Senhor. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim, Senhor. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me teu coração. Amém. Que Deus seja louvado. Ok. Muito bem. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seja abundante nas nossas vidas. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, termos esse privilégio de estarmos num lugar agradável para aprender a respeito do Senhor, para relembrar do seu sacrifício, para testemunharmos também o quão bom tem sido o Senhor nas nossas vidas. Realmente Ele tem feito toda a diferença. Na verdade, Ele é toda a diferença que nós precisamos. Hoje nós estamos no 14º, olha, no instante o tempo passa, né? Estamos no 14º encontro. Imagina, eu ficava olhando, Senhor, quais? E foram 14 já, né? Foram 13, hoje o 14º e o próximo 15º encontro, e a gente encerra a série dos domingos especiais, muito mais que um carpinteiro. No próximo domingo, dia 30 também. Dia 30 que já tem alguma coisa que vocês já estão lembrando, né? Dia 30 é um momento também importante. Eu sei que alguns já fizeram as suas assinaturas da lição da Escola Sabatina, mas ainda tem um prazinho a mais aí, tá? Tem um grupo, alguns pequenos grupos já nos procuraram, já fizeram a sua inscrição, já fizeram já o pagamento também. E nós temos até o dia 30, o último dia mesmo ali para fazermos as nossas inscrições, tá? E fazermos as nossas assinaturas. Além do último dia da lição da Escola Sabatina, temos também um batismo aqui, para a glória de Deus. E quem sabe dos nossos amigos que nos acompanham, estão ouvindo já durante esses 14, e outros também que já há algum tempo estão frequentando conosco, quem sabe nesse dia também será o dia da sua decisão, será o dia de você nascer da água, nascer do Espírito e viver continuamente na presença de Deus. Faça planos de servir ao Senhor e entregar o seu coração ao Senhor Jesus, tá? Hoje
nós vamos tratar de um encontro, nós vamos ver um encontro especial também nas Escrituras. Todos eles são especiais, cada um com uma abordagem diferente. E hoje nós vamos ver o encontro que Jesus tem com Pilatos. Nós já vimos um pouquinho do vídeo e agora a gente vai abrir a nossa Bíblia. E nós vamos para o livro de João. Está aqui já? Está ligado? Pronto. E esse é o tema de hoje, a Síndrome de Pilatos. A Síndrome de Pilatos. Um líder com poder, revestido também de autoridade, mas fraco, covarde nas suas decisões. Isso é o que a gente vê a respeito de Pilatos. E claro, a gente vai discorrer mais a respeito dele aqui. O livro é o livro de João. E eu queria que você já abrisse sua Bíblia, a gente não vai ler todo o verso agora, a gente vai pausadamente acompanhar cada um das sentenças. E o livro de João, capítulo 18. Nosso encontro de hoje acontece no Pretório Romano. Estamos por volta do ano 31 da nossa era. Estamos diante do tribunal mais forjado e injusto de toda a história da humanidade. Recentemente a gente viu algumas pessoas aí, delação, tal, aquela situação toda aí no país, e a gente esperava que a justiça fosse feita, mas terminou para muitos ali não sendo favorável. A boa parte da população brasileira queria uma sentença, quando na verdade era outra, e saiu outra. E aqui nós estamos diante de um tribunal que vai condenar o inocente e inocentar o culpado, o que de fato é uma abominação diante de Deus. O livro de sabedoria, o livro de Provérbios, ele diz que é algo abominável diante de Deus, é quando é culpado o inocente e é inocentado a quem de fato tem culpa. E a gente vai para esse cenário, e esse cenário de hoje é o nosso encontro no Pretório Romano. É impressionante que os judeus, eles não entrariam ali mais avante dentro do tribunal, para que não se contaminassem, e era exatamente o momento ali da Semana da Páscoa, o momento em que Jesus também aproveitou para falar muito a respeito do reino de Deus, e quem sabe fazer até mesmo um ribuliço ali no meio daquela comunidade, para chamar a atenção daquelas pessoas. Mas antes dessa história acontecer, é preciso a gente entender um pouquinho o contexto. Como é que Pôncio Pilatos chegou àquela situação? Era o ano 26 da era cristã, e a gente pode considerar que eles estavam debaixo da tutela do imperador aposentado Tibério César, que governava o Império Romano direto da ilha de Capri, que ficava então no Golfo ali da Itália, no mar Mediterrâneo. De lá ele mandava as suas ordens para o seu imperador associado, que seria então Sejano, que governava de fato de Roma. Sejano trabalhou duro para alcançar essa nomeação e, claro, como tantos outros, não conquistou esse título e essa posição da maneira mais honesta possível. Ele agora governava direto de Roma. Pouco depois desse feito, depois de ter sido escolhido, nomeado, Sejano concedeu ao seu amigo próximo, Pôncio Pilatos, um dos postos de maior desafio e visibilidade diante de todo o Império Romano, que era exatamente ser procurador da Judéia. Era um lugar difícil, e ele tinha como cidades de administração, ou seja, eu fiquei imaginando aqui, eu digo, rapaz, o distrito que Pôncio Pilatos recebeu tinha duas cidades bem importantes e bem recheadas de problemas. Uma delas era Cesareia, que era exatamente a casa dos Césares, e também foi formada até mesmo pelos Césares, e era lá onde ele mantinha a residência oficial. E a outra cidade bem importante do seu território, da sua região, era exatamente a cidade de Jerusalém, que ele não gostava muito. A história diz que Pilatos e os outros também governadores ali, os outros procuradores, eles não faziam muita questão de estarem na cidade de Jerusalém. E alguns problemas eram então apontados por eles. Pilatos teve outras oportunidades de servir ao Império Romano em outras regiões. Ele serviu na Espanha, serviu na Grécia e serviu também em Gales. Então era alguém que tinha uma certa bagagem, tinha um know-how bem legal aí. Pilatos assumiu o comando de fato naquele ano, o ano de 26. Ele trabalhava, mas não gostava de Jerusalém.
Segundo o jornalista e historiador Thomas Gordon, ele considerava a cidade de Jerusalém suja e mal cheirosa, e que jamais poderia ser considerada a Roma. E os judeus falavam de Jerusalém, a Nova Jerusalém, a melhor cidade. A literatura também do Antigo Testamento falava da cidade de Deus, tal. Mas ele, já comparando Jerusalém com Roma, ele deixava muito a desejar nessa comparação. Roma era o seu objetivo, era onde ele queria alcançar. Era ambicioso nos seus sonhos, nas suas conquistas. Pilatos odiava ir a Jerusalém. Mas em algumas festividades dos judeus, era necessário que ele, como emissário e representante de Roma, estivesse, para dar uma resposta rápida a possíveis insurreições que fossem levantadas da parte dos judeus. Já que nessas festas tradicionais, como a festa das primícias, o Pentecoste, a festa da Páscoa também, que vinham todos os judeus, era comum levantar-se o ufanismo patriótico daquele povo. E nessas festas, o ar ficava particularmente tomado pelo cheiro nauseante da carne de animais e pássaros que eram queimados em sacrifício. Eu acho que numa outra vez aqui eu falei para vocês sobre o quanto que era explorado esse comércio e quanto que era alto também o valor dos animais para os que vinham de regiões mais distantes, então oferecerem. Mas imagina tanta gente que oferecia os seus animais, tanta gente que oferecia coisa queimada ali para o Senhor. Além dos animais queimados e pássaros também, havia outro cheiro que tornava o ar ainda mais enjoado, que era o incenso que eles também ofereciam. Pilatos ainda mais abominava aquele lugar. Pilatos também mantinha uma espécie de um jogo sujo com os principais líderes judeus. É interessante que a situação de Israel estava tão corrompida que não mais era o sinédrio, até mesmo o povo, quem escolhia ali diretamente as pessoas, uma espécie de uma democracia, ou então esperavam de Deus a resposta. Mas, na verdade, para que Anás, Caifás e líderes e sumos sacerdotes como esses, eles pudessem se manter no trono, anualmente eles pagavam uma espécie de propina. Olha só, os líderes religiosos da época pagavam uma espécie de propina para que Pôncio Pilatos permitisse que eles, então, exercessem o seu pontificado lá em Jerusalém. O que acontece é que logo pela manhã, agora a gente vai lá para a Bíblia, livro de João 18, e vamos ver do verso 28 até o verso 32. E na minha narrativa diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o, vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Jesus já havia falado, que seria morto, seria levantado, ficaria entre o céu e a terra. Nicodemos, na semana passada, a gente falou sobre isso também. Eles até poderiam executar Jesus. É tanto que quando vocês veem a execução de Estevão, lá no livro de Atos também, vocês veem que não tem mais nenhuma espécie de intervenção da parte romana. Ou seja, eles tinham essa liberdade. Só que esse criminoso, segundo eles apontavam, esse Jesus, merecia um maior destaque, para que então essa insurreição que ele estava levantando pudesse ser ao máximo silenciada. E se eles matassem, agora Jesus não seria por meio de uma crucifixão, porque seria apenas Roma que teria essa autoridade de fazer isso. Seria por meio do apedrejamento. Por isso que o texto bíblico deixou bem claro, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo pelo qual havia de morrer. É logo cedo da manhã, e uma audiência apressada da parte dos principais judeus é solicitada então ao procurador. É-lhe apresentado a súmula e o culpado. Os judeus tiveram que ir longe na formação da peça incriminatória, já que se fosse apenas um problema religioso, e esse o era, o próprio Pilatos não interferia, como ele mesmo disse: julguem segundo a lei de vocês.
Então eles precisaram encontrar razões que ameaçassem o Império Romano para justificar a entrada, a intervenção de Roma no caso. E eles conseguiram as acusações que Lucas fez questão de apresentar. Está no livro de Lucas, você pode marcar depois ou então pode consultar. Livro de Lucas, capítulo 23 e o verso 2. As 3 acusações foram essas. Primeiro, que por meio da doutrina de Jesus, por meio dos seus ensinamentos, ele veio a corromper toda a nação. A segunda, ele se opunha ao pagamento dos tributos a César. E a terceira, Jesus então, eles apresentam, a terceira acusação, é que Jesus afirma ser o Messias e o rei judeu. Segundo os historiadores, Pilatos, como um bom administrador para galgar esses passos e chegar onde estava, já ouvira falar de Jesus. Alguns dos seus enviados, eles tinham, os procuradores e os tetrarcas romanos também, eles tinham essa disponibilidade de contar então com informantes do meio do povo. E eles já tinham ouvido, Pilatos já tinha escutado a respeito de Jesus, já tinha escutado a doutrina, mas ele não considerou que ele levasse algum tipo de ameaça ao Império Romano. Em nenhum momento ele percebeu isso. Quando ele é apresentado, o livro Desejado de Todas as Nações diz que ele viu um homem de aspecto calmo e digno, cujo rosto não apresentava os estigmas de um criminoso, mas Jesus refletia cunho do céu. No entanto, a forma de lidar com o julgamento de Jesus revela que Pilatos era um homem indeciso, fraco e dado a fazer concessões indevidas. E a gente vê Pilatos para frente e para trás, volta, diz um jeito de outro, daqui a pouco na narrativa bíblica a gente vai explorar ainda mais isso. O lema para um julgamento de Roma era assim: ainda que os céus desabem, que se faça justiça. Embora a justiça era sempre feita para os outros, nunca para os da alta elite romana. Pilatos, no entanto, não se preocupava com a justiça. Sua única preocupação era com a sua segurança pessoal, seu cargo e o seu status. Ele não estava nem aí para quem que vinha para ser julgado, para quem trazia condenação. Ele apenas estava muito bem na posição que ele estava. E tudo que ameaçasse não o Império Romano, mas ameaçasse a pessoa de Pilatos, para ele seria de fato uma ofensa. Mas no final, Pilatos, querendo ganhar tudo, é como a própria Escritura também fala, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No final da sua história, já a gente chega lá também, ele não conseguiu proteger coisa alguma que ele estava defendendo agora no começo desse julgamento. Ele tinha medo da multidão, mas passou cada vez mais a ter medo daquele prisioneiro. Ele sabia dos direitos que o acusado tinha, mas em nenhum momento ele fez menção, como por exemplo de um advogado. Era necessário que Jesus tivesse um defensor. E onde está o defensor? Se Roma então zelava pela justiça, onde está o advogado dos homens? É interessante que o princípio forense de Roma exigia que cada condenado tivesse um advogado. Nos crimes comuns, a acusação, a parte da promotoria, então ofereceria ali as queixas por até 2 horas. E a parte da defesa teria sempre 1 hora a mais. Então, 2 horas, 3. E nos casos dos crimes ali, hediondos, crimes terríveis e cruéis, a acusação teria 6 horas para apresentar as suas queixas e a defesa 9 horas. Olha só, era esse o princípio, até de uma forma ou de outra, legal também que Roma apresentava. Mas, no entanto, não foi apresentado nenhum advogado em favor de Jesus. Outra coisa também, os julgamentos eram sempre na língua do condenado. Como o Império Romano era vasto e tinha diversas outras etnias linguísticas, ainda assim era feito o julgamento na língua do condenado, mas tudo era registrado em latim. Pilatos montou o seu interrogatório. 7 perguntas feitas a Jesus. Olha que interessante. 7 perguntas que ele faz para Jesus, segundo a narrativa de João, tá? Você vai ver essas mesmas narrativas também nos evangelhos sinóticos. Mas aqui em João são 7 perguntas. Uma pergunta é feita aos líderes religiosos. E a outra, uma pergunta, são 9 perguntas ao todo que Pilatos faz nessa narrativa. E a outra pergunta é feita então para a multidão.
E nós vamos então ver algumas dessas perguntas, né? Não vão ser as 9, serão só 4 perguntas. De repente, pastor, vim só para escutar a pergunta aqui. Calma aí que você vai escutar pelo menos 4 delas. A primeira era qual era a acusação. E nós lemos esse texto. Que Jesus então foi acusado de corromper a nação por meio da sua doutrina, por meio dos seus ensinamentos. Que os judeus traziam também a condenação de que Jesus era a forma como eles queriam que Roma interferisse na decisão, era exatamente que Jesus então estava negando o direito dos romanos receberem os tributos, e a outra é que Jesus estava alegando também ser rei. E se alguém alega ser rei é porque ele tem um reino. E os judeus não entendiam muito bem, até mesmo parte dos discípulos também não entendia muito bem que reino era esse que Jesus estava falando, e agora eles pegaram essas afirmações de Jesus. É isso que eu falo, né? O texto fora do contexto vira um pretexto, e eles agora apresentaram tudo isso para Pilatos. Está aí, o culpado é esse. Deixa que na noite anterior, nem voltei, né? Mas na noite anterior ali, Jesus já tinha sofrido um bocado ali na casa dos seus acusadores judeus. Quando consideramos com atenção as 3 acusações que eles fizeram contra Jesus, vemos que nenhuma delas poderia ser provada. Nenhuma daquelas acusações poderia ser provada. Em primeiro lugar, não havia Jesus de forma alguma pervertido a nação, nem política e nem religiosamente. Por certo, ele havia condenado publicamente os fariseus e a sua forma de ensino, o seu sistema religioso, mas ele não foi o primeiro e também não era o último a fazer isso. Muito pelo contrário, Jesus havia abençoado a nação e renovado as esperanças do povo. Era isso que Jesus tinha feito. Quanto à segunda acusação, a suposta oposição ao pagamento dos tributos a César, Jesus ensinou também exatamente o contrário. Isso está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 22, e verso 21, quando ele diz assim: quando o povo chega aí com uma imagenzinha ali, uma moeda, e ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como falei anteriormente, em Cesareia, que foi uma cidade criada pelos próprios Césares, as moedas eram cunhadas com a imagem dos seus fundadores. Então, cada um tinha ali a imagem dos seus Césares, que além de serem imperadores, eram considerados também como divindades. Ao Jesus ser confrontado sobre os tributos, ele deixou bem claro que tal imagem pertencia a quem? A César. Dê a César o que é de César. E que deveriam corresponder a César com aquela quantia, mas deveriam dar a Deus o que é de Deus. E eu consigo observar nesta passagem também que Jesus estava mais uma vez restabelecendo a imagem de Deus no homem. Lembra lá como o primeiro homem foi criado? A imagem e semelhança de Deus. Ele estava dizendo, olha, se a imagem é a foto de César, a figura de César, então faça o seguinte, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus que pertence a Deus? Fomos criados à imagem e semelhança dele. Então ele estava dizendo, olha, isso aí pertence a César, mas você pertence a Deus. E a última acusação era que Jesus afirmou ser rei, mas não com uma conotação política, né, que ele estava querendo roubar os súditos do Império Romano. E ele deixou isso muito claro até mesmo diante do próprio Pilatos, quando ele afirmou, olha, meu reino não é deste mundo. O próprio Pilatos não acreditou que o preso houvesse conspirado contra o governo. Seu aspecto manso e humilde estava totalmente em desacordo com essas acusações. A outra pergunta, essa agora a gente vai ler também. João 18, verso 33 até o verso 38. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Mais uma pergunta aí. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Verso 37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei.
Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Muito bem. É interessante que essa pergunta que está registrada no verso 33, todos os evangelhos registram. João, o evangelho joanino e os outros evangelhos que compõem os evangelhos sinóticos, eles registram essa mesma pergunta. És tu o rei dos judeus? Pilatos a fez, mas não estava disposto a ouvir, nem tampouco preparado para a resposta que vem em seguida, com outra pergunta. Foi você quem falou, tu dizes. E Jesus ainda acrescentou, é você mesmo quem faz essa pergunta ou você está sendo influenciado pelos outros? Jesus não respondeu diretamente à pergunta de Pilatos. Ele sabia que o Espírito Santo estava lutando com Pilatos naquele momento. E ele deu a oportunidade para que ele reconhecesse a sua própria convicção e tivesse certeza daquilo. Isto é, era a acusação dos sacerdotes ou o desejo de receber a luz de Cristo que motivava a pergunta de Pilatos. Pilatos compreendeu a intenção de Jesus, mas seguiu o orgulho do seu coração. Não queria reconhecer a convicção que o assaltava. Quem falou isso aqui foi o livro Desejar Todas as Nações. E ela diz exatamente que o Espírito de Deus estava trabalhando na mente de Pilatos naquele momento. Era uma chance que o céu estava derramando para ele, para que ele agora reconhecesse que ele estava diante da maior autoridade de todas. Não era ele que estava ali para julgar, e sim, na verdade, era ele que estava sendo julgado pelo juiz de toda a terra. Era uma oportunidade, mas ele preferiu seguir o orgulho do seu coração. Ele preferiu seguir as suas próprias inclinações. Ele preferiu não satisfazer a vontade de Deus. E escolheu ser o Pilatos, o vilão bonzinho da história, se é que poderíamos dizer assim. É interessante observar que Pilatos chamou Jesus, nessa narrativa, nessa conversa, 4 vezes de rei durante esse julgamento. E até, além de conversar ali com ele, também mandou colocar na plaquinha, Rei dos Reis, ou Rei dos Reis não, Rei dos Judeus, na plaquinha que ficou sobre a cruz, sobre o corpo de Jesus no madeiro. Jesus não afirmou que não tinha reino algum neste mundo, nem disse que jamais reinara na terra. Ele tem um reino neste mundo, onde quer que haja pessoas que creem nele, que se entregam à sua soberania, são súditos do reino do Senhor Jesus Cristo. E conforme a profecia de Daniel diz, um dia ele voltará e restabelecerá o seu reino de justiça na terra. E todos então os seus santos serão abençoados continuamente pela presença de Deus. A preocupação de Pilatos era com a origem desse reino. Afinal de contas, de onde que Jesus tirava tal autoridade, para que fosse então considerado até mesmo um rei? E para essa resposta, Jesus deixa mais uma vez, e no livro de João, que eu já falei para vocês aqui também, cada capítulo de João é praticamente o João tem um objetivo muito claro, de apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus. E nesse capítulo especial aqui também nós vemos um momento que Jesus apresenta a sua humanidade e a sua divindade. E a única expressão aqui que o Senhor fala no livro de João a respeito de ter nascido, que indica exatamente a sua humanidade. No verso 37, olha só, ele diz assim, olha, respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci. Olha só, ele apresentando as suas características humanas. E em seguida ele apresenta também a sua divindade. E para isso eu vim ao mundo. Olha, apresentando a casadinha perfeita do divino com o humano. Mas a pergunta de Pilatos foi, o que é a verdade? Francis Bacon, na sua obra Em Busca da Verdade, ele apresentou isso aí. O que é a verdade? Perguntou Pilatos a Jesus e não esperou pela resposta. Essa pergunta ficou no ar mesmo, né? É tanto que parei até aqui no verso 38, nem li ele todo. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Ponto. Não, interrogação.
Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Aquele vídeo que a gente viu aí, eu acho que expressou bastante o que é a verdade. Jesus, em capítulos anteriores de João, no capítulo 14, ele tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não seria uma ideia, uma filosofia, alguma coisa abstrata, mas a verdade era o próprio Cristo que estava diante de Pilatos. Eu acredito que o silêncio de Jesus quis mostrar tudo. Ele era a verdade absoluta. Ele é a verdade absoluta. Não podemos dizer ao certo se Pilatos zombava de Jesus ou se ele questionava com sinceridade a respeito da verdade. Não sabemos ao certo, não há informação sobre isso. Não obteve resposta. Logo em seguida, ao dirigir-se aos mestres judeus, ele afirmou: não vejo nele o quê? Crime algum. Essas palavras, segundo o desejar todas as nações, diz, essas palavras de um juiz pagão foram uma demolidora repreensão à pérfidia e falsidade dos príncipes de Israel, que acusavam então o Salvador. Ouvir de Pilatos que aquele homem não tinha culpa nenhuma, enquanto os próprios judeus o condenavam, se eles entendiam que os ímpios, os gentios, estavam para lá de Bagdá em relação com Deus, foi realmente uma cipuada que eles levaram naquele momento. A terceira pergunta, que a gente vai observar um pouquinho, está no 18, do 39 até o 19 e o verso 7. Ele diz assim: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, ladrão. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou-o açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. A outra pergunta de Pilatos: o que é que eu faço com Jesus? A resposta da nação foi uníssona: que seja morto, que seja crucificado, e nós queremos o bandido, nós queremos o criminoso, nós queremos Barrabás. Na narrativa, na metanarrativa dessa situação, Pilatos não tenta entrar tão a fundo nessa situação, nesse contexto. Ele passou anteriormente o caso para Herodes, e Herodes também não queria se envolver, devolveu para Pilatos. Uma vez também que Herodes não encontrou em Jesus crime algum, passível de pena de morte, Pilatos agora confronta os líderes judeus e procura libertar então o seu prisioneiro. Convocou os sumos sacerdotes e líderes e lhes disse que nem ele e nem Herodes haviam encontrado culpa em Jesus ao ponto de crucificá-lo. Ali era para os terríveis criminosos. Não era para uma insurreição, uma coisinha simples como Pilatos estava considerando. E de fato era. Ele e Herodes não haviam encontrado motivo algum para que Jesus fosse então castigado dessa forma. Mas Pilatos, com a sua covardia, com a sua fraqueza de caráter, ele não dá uma posição definida. Ele diz: tá bom, eu vou castigá-lo. E agora uma surra. E eram geralmente as quarentenas que esses prisioneiros então sofriam, uma quarentena. Geralmente depois das quarentenas eles davam o ar da graça ali e encerravam. Mas o Senhor segura aquela quarentena porque sabia o Senhor também do céu que não seria por aquele método que ele deveria ser morto.
A justiça exigia que Jesus fosse imediatamente solto. Afinal de contas, o juiz dá 3 vezes a declaração: não encontro nele culpa alguma. Mas Pilatos temia a má vontade do povo. Recusava ele entregar-lhes Jesus. Erguer-se-ia um tumulto e isso ele temia enfrentar. Para ele, enquanto estivesse as coisas favoráveis e sob controle, para ele estava ótimo. Ele não estava disposto a entrar numa briga que ele mesmo disse: eu não sou judeu, a briga não é minha. Aí mostrou Pilatos mais uma vez a sua fraqueza. Ele declarara que Jesus era inocente, no entanto, estava disposto a açoitá-lo. E os açoites, como muitos de vocês já sabem também, era um chicote de couro com nós e pedaços de metal e ossos nas pontas. E ao entrar em contato com a carne, com a velocidade que vinha e o peso também da mão do algoz, arrancava os pedaços. Mas como é terrível pensar que o Filho de Deus foi submetido a uma tamanha crueldade. Em troca de quê? Em prol de quê? Nenhum dos pais que estão aqui estão dispostos a fazer com que seus filhos passem pela menor das aflições. Afinal de contas, muitos dos seus esforços é para deixar alguma coisa para os seus filhos. Mesmo quando passarem, né, forem morar na terra do pé junto, mas querem deixar uma coisinha ali para que o menino tenha alguma coisa mais para frente. Ninguém está disposto a permitir que o filho passe por essa situação. E em troca de quê? Em troca de quê? Como foi terrível ver Jesus passando por isso. Passar por tamanha crueldade para pacificar os acusadores. Pilatos sacrificou a justiça e o princípio a fim de contemporizar com a turba. Se a princípio Pilatos houvesse ficado firme, recusando-se a condenar um homem que ele mesmo considerava inocente, ele teria quebrado a fatal cadeia que o ligaria em remorso e culpa enquanto ele vivesse. Houvesse posto em ação as suas convicções de direito, como ele mesmo afirmou, ele não tem culpa alguma. E os judeus não teriam ousado ditar-lhe a conduta. Cristo teria sido morto, mas a parte da culpa não recairia sobre Pilatos. Mas Pilatos dera passo após passo na violação da sua consciência. Escusara-se a julgar com justiça e equidade, e viu-se agora quase impotente nas mãos dos sacerdotes e príncipes. Sua vacilação e indecisão foram a ruína daquele líder. Não tomou a sua decisão por Cristo. Semana passada a gente falou da gestação, do parto tardio e os efeitos. Aquele lá que foi Nicodemos teve um tempinho a mais e conseguiu se converter, enquanto deu tempo. Pilatos teve a sua oportunidade. E ele defendeu tanto esse trono, defendeu tanto ficar com isso aí, que mais ou menos 4 ou 5 anos depois ele é destituído de tudo. E 4 ou 5 anos depois que ele perde tudo o que ele tinha construído, ele tira a sua própria vida. Fadado ao fracasso, ao remorso e ao sentimento de culpa. Não aceitou a verdade enquanto esteve aqui vivo. Na Páscoa, era possível libertar um prisioneiro. Pilatos acha que entre Jesus e Barrabás, o Nazareno teria mais chance de vitória. Mas, por mais incrível que pareça, o povo escolheu Barrabás. O povo pediu que Barrabás fosse solto. Ele era o queridinho da multidão, o ladrão, o assassino que estava ali de fato por ter feito uma insurreição e também alguns homicídios estavam na sua ficha criminal. É impossível explicar como a multidão escolhe os seus heróis. É impossível também, até mesmo nos dias de hoje, como as pessoas escolhem quem são os seus salvadores. Como confiam no seu braço, como confiam no seu emprego, como confiam na sua família, como confiam nos seus recursos. Como confiam nos seus fajutos heróis. E ali estavam eles, confiando também em um outro herói. Barrabás, que seu nome quer dizer filho do pai. Confiaram em Barrabás. Ainda assim, se eles tivessem só 10 centavos de juízo
e eles tivessem comparado honestamente entre os dois candidatos, eles escolheriam aquele que as suas mãos tinham sido usadas para tanta gente ser liberta. Eles escolheriam aquele que pela sua voz, um que estava morto reviveu. Eles escolheriam aquele, se eles apenas tivessem 10 centavos de juízo, eles escolheriam a Cristo. Mas marquei o seguinte, que a primeira eleição que Jesus participou, perdeu para um candidato bandido, faccioso, Barrabás. Pilatos, tentando aplacar a ira da turba, açoita publicamente Jesus. Pensava ele que a multidão mudaria de ideia, apesar de inocente. Ele foi considerado culpado e se sujeitou a tudo isso por nós. Foi esbofeteado no rosto lá na casa de Anás, na noite anterior. Cuspido e espancado diante de Caifás e diante do conselho do Sinédrio. Pilatos mandou açoitá-lo. Os soldados o esbofetearam. Antes de levá-lo para o Calvário, zombaram dele e bateram nele como um caniço, como o Senhor sofreu por mim. Como que o Senhor sofreu por você? Tudo isso em troca de quê? Pilatos apela para outra. O livro Desejar Todas as Nações diz que ele se esforçava para libertar o prisioneiro. E agora na narrativa bíblica, nós vemos que ele apela agora para a compaixão, para o bom senso daquela multidão. Ele tentou uma nova abordagem, a compaixão, enquanto a multidão enfurecida gritava, crucifica-o. Deixa eu ver se aqui, não, essa não. Eu tenho uma pergunta. Que ser humano poderia olhar para um homem açoitado e ainda desejar que ele fosse crucificado? Tem horas que a gente encontra, vê um vídeo ali, às vezes umas pessoas sem muita noção mandam um vídeo, outra apanhando, sofrendo, sem noção. E às vezes você fica ali compadecido, quando eu já vejo que o vídeo é de pancadaria, eu nem quero nem ver. Para que ver isso? Outros têm prazer, fica assistindo até madrugada, MMA, MC, não sei nem como é o nome daquele lá, MC, MT, não sei o nome desse negócio aí. MCA, MCA, né? Pronto. MCA? Não? Pronto. M aí que vocês... UFC. Outros ficam gostando da pancadaria. Mas que tipo de gente, depois de um outro levar, no mínimo ali, 40 chicotadas, o sangue jorrando, e ainda, o que vocês querem que eu faça com esse moribundo aqui? Crucifica-o. Gente, que tipo de gente é essa? Que tipo de gente é essa? Mas eu digo para vocês uma coisa, ainda hoje se repete isso. Ainda hoje se repete esse tipo de atitude. Esse tipo de pensamento. Que espécie de gente era aquela que, além de escolher Barrabás, desejaria a morte do Filho de Deus? Que espécie de gente é essa que se repete hoje? Pilatos o havia chamado de rei dos judeus, de modo que os soldados resolveram que o rei deveria ter uma coroa e um manto. E eles fizeram. E o texto bíblico de João 19 diz que os soldados zombaram dele e o esbofetearam repetidamente. As forças do mal devem ter se deleitado com o que acontecia naquele palácio de Pilatos. Desfalecido de fadiga e coberto de ferimentos, Jesus foi levado sendo açoitado à vista da multidão. E os soldados o levaram dentro da sala que é de audiência e convocaram toda a corte. E vestiram-no com púrpura, que é o símbolo da realeza. E tomando uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, salve o rei dos judeus. E cuspiram nele, postos de joelhos, simulavam uma adoração. Assim sofreu ele, em troca de quê? Em benefício próprio de quê? Qual? É impressionante que a própria narrativa bíblica diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E que rejeição! Se você já passou pela rejeição, você deve se assemelhar um pouquinho, uma folhinha, com o que ele sofreu de rejeição. As Escrituras também afirmam que o pecado trouxe ao mundo cardos e abrolhos, está lá no livro de Gênesis, capítulo 13, versos 17 ao 19. De modo que era apropriado ao Criador
usaram a coroa de cardos e abrolhos de espinhos ao tomar sobre si os pecados do mundo em uma cruz. O insucesso de Pilatos ensina para a gente uma importante lição. É preciso mais do que emoções para levar um pecador à salvação. Satanás dirigia aquela cruel massa nos maus tratos a Cristo. O inimigo das almas tentava de todas as maneiras, jeitos possíveis, influenciar aquela turba, fazer com que Jesus dissesse alguma coisa, reclamasse um tantinho. O livro de Isaías diz que ele mudo foi diante dos seus tosquiadores. Sofreu em silêncio. É impressionante, né? Como a gente é diferente desse caráter de Cristo e quanto precisamos olhar para Ele. Às vezes a gente sofre um pouquinho, abre um berreiro, meu Deus, o Senhor me abandonou, meu Deus. O Senhor sofreu tudo isso e estava completo da verdade, cheio da verdade, era a própria verdade. E em nenhum momento abre a boca para revidar, reclamar, justificar. Apenas sofre. Como ele mesmo falou, né, impulsionou Paulo a escrever. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Os inimigos de Cristo tinham pedido um milagre como prova da sua divindade, mas eles tiveram um testemunho muito maior do que eles haviam buscado. Quem poderia suportar o peso do pecado que ele suportou? Quem poderia sofrer o quanto que ele sofreu sem abrir a sua boca para reclamar de nada? Se os pecadores que viram o próprio Cristo em seu sofrimento não se arrependeram, que esperança há para os que mais de 20 séculos só leem sobre as suas aflições? Às vezes você fica pensando, meu coração é duro mesmo, tal. O pessoal já era duro naquela hora, eles viram a cena. A gente hoje assiste um filme, às vezes chora ali, se emociona, tal. Mas eles viram a cena. Quem sabe até alguns se melaram também com o sangue do Senhor. O que é que resta para a gente? Quase 20 séculos depois. Só lemos sobre as suas aflições. O livro Desejado de Todas as Nações diz que ele foi despido até a cintura. As costas mostravam-lhe os longos e cruéis vergões, de onde corria o sangue abundantemente. Tinha o rosto manchado de sangue e apresentava os sinais da exaustão e dor. Já eram 3 noites sem dormir, completas. Nem oração ali, claro, vivia em oração Cristo, mas eram 3 noites já sem dormir consecutivas. Apresentava os sinais de exaustão e dor. Nunca, no entanto, ela descreve que ele parecera mais belo. O semblante do Salvador não se desfigurou diante dos seus inimigos. Cada traço exprimia brandura e resignação, e a mais terna piedade para com seus cruéis inimigos. Não havia em sua atitude nenhuma fraqueza covarde, mas a resistência e dignidade da longanimidade. Chocante era o contraste no preso ao seu lado. Cada linha da fisionomia de Barrabás proclamava o endurecido criminoso que ele era. O contraste foi manifesto a todos os espectadores. Alguns dentre eles choravam. Ao olharem para Jesus, o coração encheu-se-lhes de simpatia. Mesmo os sacerdotes e principais convenceram-se de que aquele era tudo o que ele dizia ser. Se havia uma multidão que podia ser movida pela piedade, era aquela que estava diante de Pilatos. Que nação havia sofrido e tem sofrido mais diante de toda a história da humanidade do que os judeus? E lá estavam compatriota deles, padecendo injustamente nas mãos dos romanos. E ainda assim, eles não se arrependeram e não demonstraram nenhum sinal de piedade. Sofreram nas mãos dos mais diversos impérios. E agora está diante deles o Filho de Deus. E para eles é uma satisfação vê-lo morto.
Eu digo para você que a cruz vai muito além de uma demonstração de um sofrimento injusto. Nessa cruz, o Filho de Deus pagou pelos meus pecados. Pagou de uma vez por todas pelos meus pecados. E desse modo ele declarou como Deus ama o mundo, como a justiça e a santidade do Senhor são perfeitas. Nós não somos salvos por sentir pena de Jesus. Nós somos salvos por nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus, o nosso substituto, sem pecado algum. Essa é a base da nossa salvação. É crer no homem que foi pendurado no madeiro. É crer no homem que se fez maldição por nós, para que tenhamos esperança, para que tenhamos vida. Nossa fé no Filho é alimentada quando nós nos dispomos a ouvir os seus reclamos sobre nossas vidas e os praticamos. Não devemos confundir a verdadeira emoção espiritual com sentimentalismo. Uma coisa é chorar durante o culto. Me emocionei, foi bom, pastor. Uma coisa é chorar durante o culto. Outra coisa bem diferente é fazer sacrifícios, é viver em santidade, é sofrer e servir depois do culto. Já falei para vocês, aqui nós somos as melhores pessoas do mundo. Se os irmãos, agora está na hora de levantar, vocês levantam. Ajoelha, todo mundo se ajoelha. Mas lá fora é onde a gente mostra as nossas garras. Lá fora é como nós somos bem conhecidos. Aqui pode ser uma emoção, eu escutei a voz de Deus, eu senti, glória a Deus. Mas lá fora você revela se de fato apenas foi um fenômeno passageiro ou se é algo duradouro. Não devemos nos ater a contemplar a cruz, mas devemos carregá-la. Pilatos foi discrepante em seus atos e em suas palavras. Queria uma coisa e fez totalmente outra. Era um homem indeciso que, como tantos outros, queria encontrar uma saída que agradasse a maior parte possível. Confúcio definiu covardia como saber que é certo e não o fazer. E a última pergunta: de onde és tu? João 19, do verso 8 até o verso 16. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondestes? Não sabes que tenho uma autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, a quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para Seve Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Nessa última pergunta, parece que Pilatos quer mais informações a respeito de Jesus. Afinal, a própria narrativa começou dizendo que ainda mais ele ficava mais atemorizado. Que homem é esse que sofre tudo isso calado? Pilatos vinha da filosofia grega e também romana, era a união dessas duas. E ele conhecia as diversas divindades. E ele agora estava vendo aquele homem com um semblante extraordinário. Ele julga que não está diante de qualquer mortal, até mesmo sua esposa. Minutos antes tinha escrevido para ele lá um SMS: Pilatos, tem cuidado com esse rapaz aí. Eu tive um sonho essa noite e não faz muita coisa não com esse Galileu não. Mas tem uma pergunta: de onde é você, de onde és tu? E Jesus não respondeu. Por que Jesus não responde aquela pergunta?
Existe um princípio espiritual básico, segundo o qual Deus nunca revela verdades novas enquanto nós não agimos com as verdades que nós já conhecemos. Tem gente que é ávido por novas verdades. E tu pratica o quê, irmão, das verdades que tu conhece? Nenhum. Então, amigo, alguma coisa está errada. Deus não vai te revelar nada mais a não ser com o que você foi revelado, com o que você recebeu, se você está praticando, se você é fiel àqueles princípios. A grande preocupação de Pilatos era manter a ordem em Jerusalém, enquanto tentava resolver o julgamento de Jesus. E Pilatos agora não merecia nenhuma resposta. O medo e a ira muitas vezes andam juntos. E quando tememos ser fracos, vamos para o outro extremo e tentamos agora parecer fortes. Jesus pegou a fraqueza do Pilatos, acertou, pum! E agora Pilatos, não é você que está no comando aqui do juízo, não. Olha, eu que tenho autoridade para mandar crucificar e para mandar te libertar. A fraqueza de Pilatos ainda mais fica evidente. João 19:11, que nós lemos aqui, registram as últimas palavras de Jesus a Pilatos. Palavras que revelam a sua sujeição ao Pai e a vontade exclusiva a Deus. Pilatos, no entanto, gloriava-se da sua autoridade. Um dia, esse líder, esse juiz, que recebeu até mesmo essa autoridade da parte de Deus, conforme o próprio Jesus falou, um dia Deus o chamará para prestar contas sobre a maneira como havia usado os seus privilégios e como ele também cumpriu com as suas responsabilidades. Um dia, mal imagina Pilatos, ou mal imaginou Pilatos, ele estará diante do juiz de toda a terra e verá o Filho de Deus assentado junto ao trono do seu Pai. Pilatos, em mais uma atitude covarde, segundo a narrativa de Mateus, lavou as mãos diante da multidão. Ele até queria libertar Jesus, mas se ele libertasse, ocorreria uma insurreição ainda maior por parte dos judeus. E se ele fizesse isso, seria difícil conservar a sua posição e a sua honra. De preferência a perder o seu poder no mundo, ele escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos há aqui, para escapar de um prejuízo ou um sofrimento, de igual modo sacrificam um princípio? A consciência e o dever apontam um caminho, mas o interesse egoísta indica exatamente outro. Pilatos sabia o que era certo para fazer e foi na direção totalmente contrária. Eu creio que você também sabe o que tem que ser feito, sabe que decisão deve tomar, sabe os princípios que devem nortear os seus pensamentos. E qual é a decisão que você tem escolhido? Qual é o caminho que você tem seguido? Será que você tem ido em direção ao Cristo? Será que você tem ido em direção à sua cruz? Ou você tem gritado com a multidão, silenciosamente: crucifica-o, porque eu quero a libertinagem, eu quero o pecado, eu quero seguir o faccioso líder Barrabás. Ou talvez você não tome partido nenhum. Lave as mãos. Não, isso aí não é comigo. Como o fraco e covarde Pilatos. Qual é a sua decisão? Pilatos cedeu às exigências da turba. Arriscar sua posição, preferiu entregar Jesus para ser crucificado. A despeito de suas precauções, porém, exatamente o que lhe temia lhe sobreveio mais tarde. Perdeu tudo e em seguida perdeu e tirou a sua própria vida. A última palavra da multidão, que agora vê o Rei dos Reis sofrendo daquela maneira. A última palavra da multidão registrada, não em Mateus, mas não em João, mas registrada em Lucas, é a seguinte: não temos rei senão César. E sobre Jesus eles afirmaram: não queremos que este reine sobre nós. E João disse: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos.
Eles escolheram um governo pagão. Dessa forma, a nação judaica se apartou da teocracia. Rejeitaram a Deus mais uma vez como rei. Não tinha daí em diante mais libertador. Não tinha um rei, senão os Césares. O povo fez a sua escolha. Apontando a Jesus, dissera: fora daqui com este, e solta é Barrabás. Este ladrão e homicida representava Satanás. Cristo era o representante de Deus. Cristo fora rejeitado e Barrabás o escolhido. Barrabás queriam eles e fizeram a sua escolha. Aceitaram aquele que desde o princípio fora mentiroso e homicida. Satanás governou, guiou aquele povo. Quando Israel pediu um rei e Deus lhe deu Saul, a nação rejeitou o pai. Lá em 1 Samuel está essa história. Não é preciso que vocês tenham um rei. Eu sou o rei de vocês. Não. As outras nações têm. Os outros estão fazendo assim. Então a gente vai querer um rei também. E escolheram altão, Saul, bem distante do caminho de Deus. O Senhor confirmou: tá bom, deixa Saul. Quando agora eles pedem Barrabás, eles agora rejeitam o filho. Rejeitaram um pai em Samuel, na narrativa lá de Israel. E agora escolhem Barrabás e rejeitam a Cristo. E hoje, a quem que rejeitam? Hoje, rejeitam as súplicas do Espírito Santo de Deus. Não mais se submetem à autoridade do Espírito de Deus. Não mais seguem os seus princípios. Muito pelo contrário, permanecem entristecendo o divino Espírito entre nós. Porém, a narrativa bíblica diz que chegará um dia em que eles verão, o mundo verá o Rei, crerão, olharão e se lamentarão diante dele. Com esse encontro, que não tem um final feliz para Pilatos, tem para a gente que creu. Com este encontro eu aprendo algumas lições. Que as minhas decisões hoje, dia 23 de julho, 8h40, as minhas decisões hoje revelam, ou melhor, me aproximam ou me afastam do Senhor. E que as minhas concessões são fundamentais para aproximar-se ou também me afastar-me do Senhor. Não, isso aqui não é tão mal, isso aqui não é tão pecaminoso. Não, eu vou permanecer na minha vida adúltera, eu vou permanecer no meu caminho errado. Não, um dia, quando Deus quiser, eu tomo minha decisão. Que terrível pensamento. As minhas concessões diante da palavra do Senhor, elas me incriminam diante de Deus. Por isso que eu digo para você, hoje, mais uma vez, podemos dar o grito: ou Cristo ou Barrabás. Ou Cristo ou Barrabás. Quem você escolhe? Eu posso até condenar Pilatos. Aqui ele saiu o mau mocinho da história, o vilão. Posso até condenar Pilatos, mas sigo seus passos, infringindo as declarações abertas da palavra de Deus. Deus diz não, você diz não, eu acho. Não, Deus diz não, você diz não, mas só dessa vez. Posso até dizer que Pilatos foi o vilão, mas quando eu tomo decisões semelhantes, permaneço fraco e covarde como ele. Que eu aprendo ainda que até sacrifico princípios. Pilatos fez isso. Sacrificou o que para ele dizia não era para fazer. Desde que o seu eu, desde que o seu status, desde que a sua posição, desde que o seu nome não seja sacrificado. Pilatos fez isso. E eu digo para você nesta noite, o que eu e você precisamos fazer é ir desesperadamente. Como o livro de Salmos diz, como uma corça anseia por águas, assim tenho sede de ti.
é ir desesperadamente encontrar-me com o Messias, encontrar-me com Cristo. Permitir que a sua influência molde, transforme, mude completamente as minhas inclinações. E permitir que a sua autoridade tome conta das minhas decisões. Eu não posso mais ouvir a voz do Senhor e permanecer inerte. Preciso confirmar a minha decisão em segui-lo. Não adianta estar escutando, e se eu não pratico, um zero à esquerda. E a última coisa que eu aprendo, eu não posso endurecer mais meu coração ao convite que o Senhor faz ao meu novo nascimento. Eu acredito que boa parte de vocês já desceram as águas e foram batizados publicamente para perdão do pecado de vocês. E agora a sua necessidade, depois que desceu as águas, é esse batismo diário do Espírito Santo. Essa nova unção sobre a sua vida. E talvez outros que ainda não tiveram esse privilégio. Eu quero desafiar você para sair do seu status de covardia. Afinal de contas, ele mesmo disse, olha, quando o Senhor vier lá no livro de Apocalipse, o primeiro que vai ficar fora da lista. E de fora ficarão os covardes. Ficarão os idólatras, os mentirosos, mas o primeiro, os covardes. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Fica se dando ao luxo, se é que eu poderia dizer assim, de ganhar tempo. Não interrompa os planos que o Senhor tem ao seu respeito. Não bloqueie a bênção que o Senhor tem para você. Não permita que pessoas, circunstâncias ou situações te tirem do céu. Não permita que ninguém interfira na sua decisão de nascer de novo. Não permita que nada disso possa lhe afastar do Senhor da cruz. Mas que você continuamente tenha este encontro com este que é, que foi e sempre será muito mais que um carpinteiro. Que Deus lhe abençoe. Eu sempre olhei pro céu, esperando aquele dia em que Cristo prometeu que este mundo voltaria. Gerações guardaram a fé, completaram a carreira e fizeram os filhos ter sempre viva a certeza. Viva a certeza. Minha geração vai ver a promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com Ele vamos subir. Minha geração vai ser dentre todas mais benditas, pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vinda. Aleluia. Boas novas vamos dar e alcancem toda a terra. Vamos juntos proclamar, pra voltar Jesus tem pressa. Meu Jesus tem pressa.
logo vou olhar pro céu, enxergar aquela glória, finalmente ver meu Deus. Que alegria, que vitória, que vitória. Minha geração vai ver a promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com Ele vamos subir. Minha geração vai ser dentre todas mais benditas, pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vinda. Aleluia, 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 aleluia. minha geração promessa se cumprir. Logo vai descer, com Ele vamos subir. Minha geração vai minha ser geração entre todas mais benditas, pois irá saudar o Rei, em sua gloriosa vinda. Aleluia, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por Jesus ter vindo. Eu acho que diante do Teu povo e o Teu próprio povo, neste momento, tem um sentimento de gratidão pela cruz. De gratidão porque seria impossível a nós mesmos sermos salvos. Mas por meio do sacrifício honroso que o Senhor fez, é que nós podemos ter esperança. Eu acho que também no nosso coração há um sentimento, uma vontade de pedir desculpas por tudo isso que a gente te causou. Pedir desculpas porque o Senhor não merecia isso. O Senhor de forma alguma precisava passar por isso. Mas a Tua graça e o Teu amor é tão ilimitado sobre nós. Passaremos a eternidade com o Senhor e nem tampouco compreenderemos um pedacinho desse amor. Mas Teu amor é tão grande que fez esse imenso sacrifício, porque o Senhor quer ver a nossa geração, quer ver o Teu povo abraçado com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, conserva os nossos passos em Ti. Dá força ao que está cansado. Dá ousadia àquele que ainda não tomou a sua decisão. Mexe também no coração dos Teus santos para que vivam em novidade de vida. Estamos em dias tão oportunos na história para pregar, tão fáceis ainda temos a disponibilidade para pregar. Dá-nos, Senhor, ousadia na pregação da palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos ser deixados para trás, mas queremos viver e ver o Senhor para todo sempre. Nos dá uma semana abençoada por Ti. Barreiras se levantarão. Dificuldades já nos esperam logo amanhã cedinho. Mas nós temos a certeza que o Deus que nós confiamos é maior do que as nossas barreiras, é maior do que os empecilhos. E Ele continua conosco todos os dias. Nos despede na Tua paz, cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.